Fala, galerinha do terceiro ano, aí voltamos para mais uma aula de geografia. Olha só, nas aulas passadas falamos sobre o processo de urbanização mundial, todo esse processo aí da questão da expansão, da concentração maior de pessoas nas áreas urbanas dos municípios, onde se formaram as cidades de pequeno, médio e grande porte no Brasil. Esse processo aí de transição, da passagem daquela população que morava lá no campo para a concentração maior na cidade. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a questão do crescimento populacional mundial. A gente sabe que quando falamos de crescimento populacional, no passado, até mais ou menos por volta do século XVIII, XIX, tinha vários conflitos na Terra, e além dos conflitos também, galera, a questão da proliferação de doenças, porque não tínhamos na época ainda vacinas, antibióticos, e isso acabava impedindo um grande crescimento populacional. Então, a partir dos avanços das tecnologias descobertas no mundo, a população mundial começou a crescer. E é isso que nós iremos abordar na aula de hoje, o crescimento da população mundial. E falar também sobre alguns termos muito importantes, importantíssimos para a questão da demografia. Beleza? Vamos lá no quadro. Preste atenção na nossa aula de hoje. Já é terceirão, nossa aula 6.1. Vamos falar sobre o crescimento populacional do mundo. Beleza? Fique atento a essa informação aí, ó. O crescimento populacional do mundo é o tema da nossa aula de hoje. E dentro dessa temática crescimento populacional do mundo, nós iremos falar sobre o crescimento da população mundial, termos básicos da demografia. Vamos voltar um pouquinho lá na Revolução Industrial e entender a importância dessas transformações a partir desse período que influenciou no crescimento demográfico. Então, para começar essa aula, o nosso encontro de hoje, começar não, né? Para prosseguir, porque a nossa aula já começou, a gente está conversando. Eu tenho essa pergunta a fazer. Qual é a importância de estudar o crescimento da população mundial? E essa pergunta, ela também pode servir para o Brasil, para os estados, para os municípios, para a sua localidade. Então, professor presencial, para um pouquinho aí a aula e lança essa pergunta aí para os nossos estudantes. Qual é a importância de estudar o crescimento da população de uma determinada localidade? Para ver o que ele vai responder aí. Beleza? Para um pouquinho, daqui a pouco a senhora volta aí com a nossa aula, o senhor volta com a nossa aula, professor presencial. Como aqui o negócio é veloz, já deu tempo e agora voltamos aí para conversar um pouquinho mais sobre a resposta dessa enquete aí feita para vocês. Vamos lá no quadro. Então, olha só, a importância de estudar o crescimento da população mundial é que, a partir desse estudo, nós teremos o quê? Informações que serão estudadas e a gente vai perceber o crescimento ou não daquele determinado local. E essas informações do crescimento da população vai subsidiar estudos para propor, efetivar políticas públicas sociais para uma determinada localidade ou país. Beleza? Então é importante. Então, por exemplo, quando o IBGE faz o censo demográfico, que é o Instituto Brasileiro aí, ó, de Geografia
e Estatística, ele faz levantamento de renda, de número de habitantes, e essas informações, elas são utilizadas para propor políticas públicas em uma determinada localidade. Beleza? Então, é importante estudar o crescimento da população. Até porque, se a população está crescendo, isso representa, é um sinal que a população vive mais hoje em dia. E se está vivendo mais hoje em dia, a gente tem que pensar também em políticas públicas voltadas aí para a população de idosos. Então, tudo isso é importante. Se a população está crescendo, eu tenho que observar quantos alunos vão precisar de escolas. Se a população está crescendo, como aqui o diretor, eu tenho que verificar quanto de investimento aquele Estado vai precisar para poder atender a saúde pública. Beleza, galera? Então, olha só, crescimento populacional é muito importante para a gestão pública. Vamos lá no quadro. E aí, dentro do crescimento demográfico, nós temos uma área que estuda a população mundial. Toda essa dinâmica de crescimento, toda essa relação, que é a demografia. Então, demografia. Demo significa o quê? Povo. Grafia, né? O estudo, a escrita do povo. Então, é o que a gente fala aí do conceito de demografia. Então, a demografia, ela vai estudar a dinâmica populacional do mundo, da cidade ou de uma região, de um determinado país. Falei há pouco do censo demográfico, que aqui no Brasil ele vai pesquisar, reunir, analisar informações sobre a dinâmica populacional do nosso país. Quem faz todo esse estudo de levantamento dessas informações, de pesquisas, é o IBGE, que eu falei há pouco para vocês. Temos aqui uma evolução do crescimento da população mundial. E a gente consegue observar por áreas da Terra. Por exemplo, aqui em azul, tem a América Latina, o verde, a América do Norte, a África, a Europa, o vermelho, a Ásia. Então, o crescimento da população mundial aconteceu lentamente, galera. Mas, a partir do século XIX, esse crescimento elevou-se de uma forma aí significativa, mais intensa, certamente. E o primeiro aqui, no gráfico, é a Oceania. Então, a gente observa esse crescimento, uma previsão que vai até 2100, deixa eu confirmar aqui, desde 1950 até 2100, a gente está observando aqui a projeção de crescimento. E a gente observa que o maior crescimento populacional é observado dentro do continente asiático. A gente observa o quê? Com o passar dos anos, a redução do crescimento populacional na Europa. A gente observa a redução do crescimento populacional e o aumento aí populacional também, além da Ásia, no continente africano. Então, quando a gente analisa aí a Ásia, só a China e a Índia têm quase 40% da população mundial só em 2 países asiáticos, China e Índia. E a Índia é destaque aí no número de população a nível mundial. Então, galera, a gente está falando sobre esse crescimento populacional, conceito, e a gente vai abordar agora as fases do crescimento da população mundial. Nem sempre
a população mundial foi numerosa. Olha só, a primeira fase do crescimento populacional, ela compreende aí o período lá dos primórdios da humanidade até o século XVIII. E essa primeira fase, ela teve um crescimento lento. A população mundial não conseguiu crescer tanto nesse período. E qual que seria o motivo? Olha só, altas taxas de mortalidade. Eu tenho aqui, elevadas taxas de natalidade nessa primeira fase do crescimento populacional. Porém, morria muita gente, galera. Morria gente por doenças, por guerras, e aí a população não dava conta de crescer. Tinha cidades que eram todas dizimadas com esses conflitos. E aquela população acabava morrendo. E aí era problema. Então, assim, nascia muita gente, mas em contrapartida, morria muita gente também. Beleza? Então é dessa forma que acontecia todo esse processo aí na primeira fase do crescimento populacional. Vamos lá no quadro. A segunda situação, nós temos aqui a segunda fase do crescimento populacional mundial. Lá do século XVIII até o final do século XIX. Agora a gente observa uma outra situação. A partir desse período, nós temos agora um crescimento veloz, rápido, no planeta Terra. E aí a gente tem as seguintes características desse período da segunda fase. Elevadas taxas de natalidades e redução das taxas de mortalidade. Isso lá no final do século XIX. Aí tem que lembrar o seguinte, que no século XVIII surgiu a Revolução Industrial, houve o aumento da oferta de alimentos. Lá na segunda Revolução Industrial, nós temos agora o quê? A descoberta de vacinas, a descoberta de antibióticos, e tudo isso acabou contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população. Consequentemente, essa população acaba vivendo mais, e por isso que na segunda fase nós encontramos aí na explicação um veloz crescimento populacional. Beleza? Bora, de olho no quadro. A terceira fase. A terceira fase do crescimento populacional vai lá do final do século XIX, marca aí, final do século XIX até a metade de 1950. Só lembrando que 1950 já é a terceira Revolução Industrial. E aí o crescimento da população mundial foi alterado. Já não era um crescimento tão veloz. Nós temos aqui um crescimento moderado. Olha as características desse período. A taxa de natalidade era alta ainda durante esse período. Porém, começou a decrescer, cair durante esse período aí, E nós temos também taxa de mortalidade baixa. Por que então, professor, que o crescimento é moderado? Porque a partir desse momento, principalmente, hoje, as nações que são desenvolvidas iniciaram o seu processo aí da redução do número de filhos a partir do planejamento familiar. Então, por exemplo, se lá no século XVIII, no século XIX, a média lá era 3, 4 filhos, a partir da metade do século XX, nos países desenvolvidos, a média caiu para 2, 3, 1 filho, e tinha pessoas que nem tinham filhos mais. Então, por isso que o crescimento passou a ser moderado a partir da terceira fase do crescimento demográfico. Vamos lá.
E para finalizar, nós temos aqui a quarta fase, que é a penúltima, né? Daqui a pouco ainda tem quinta fase. Essa quarta fase, ó, compreende aí o período de 1950, na metade de 1950, até os dias atuais. Essa quarta fase, a gente tem aí, ó, a fase de estabilização, o envelhecimento populacional, com taxa de mortalidade e mortalidade baixa. Então, é desta maneira aí que aconteceu esse processo aí a partir da metade de 1950, da quarta fase do crescimento populacional. Se você perguntar aí para o seu professor presencial, ou para o seu pai, para o seu vizinho, pai, o seu pai teve quantos filhos? Ele vai falar aí, ó, 1950, mais ou menos aqui no Brasil, 6, 8. Mazinho aí, ó, o pai do Mazinho fez 10 meninos, não foi, Mazinho? 10, ó, 10. Então, olha só, Mazinho é o nosso diretor aqui, ó. Então, era comum esse número maior de filhos, mas a gente observa hoje em dia essa redução. E essa redução de filhos, principalmente lá nos países desenvolvidos. Aqui no Brasil já caiu muito o número de filhos. Só para ter uma ideia, lá em 1950 a 1960, a nossa média de filhos aqui por mulheres no Brasil era em torno aí de 5 para 6 filhos. Hoje não dá nem 2 filhos por mulher. Então caiu pra caramba, né? Por conta aí desse planejamento, a concentração maior da população do Brasil na cidade. Voltando, vamos lá. E a quinta fase do crescimento populacional é esse período do início do século XXI, que vai acontecer o quê? A fase de implosão demográfica. Olha aí, galera. O aumento da mortalidade de idosos, baixo crescimento populacional, baixa fecundidade e crescimento, consequentemente, desses países zero ou negativo. Onde, professor? O Brasil não se enquadra ainda nessa quinta fase. Essa quinta fase é mais para os países desenvolvidos, que iniciaram o seu processo de urbanização ainda no século XIX, século XX, estão bem mais avançadas aí na questão do planejamento. Por exemplo, vários países da Europa já passam aí por essa situação de crescimento vegetativo zero ou nulo, galera. Então, é uma situação hoje bem já vivenciada nos países desenvolvidos. Esse período aí, ó, corresponde ao início do século XXI. Então, toda vez que você ouvir falar de implosão demográfica, o que vai indicar a implosão demográfica, galera? As taxas de crescimento em torno de zero ou crescimento negativo. É o que chamamos de implosão demográfica. Vamos lá. Então, acabamos aí com as fases do crescimento da população mundial e o mascote da GEL tem uma informação para falar para vocês. No estudo da população, é importante estudar a fase do crescimento populacional? Sim, mas também é importante conhecer termos básicos da demografia. E o primeiro que quero falar para vocês é taxa, deixa eu voltar aqui, de natalidade. O que é a taxa de natalidade? Resumidamente, é nascimento. Então, olha só, é o número de nascidos vivos, excluídos, os natimortos, que são aqueles bebezinhos que morrem antes de completar um ano. E a gente vai ter esse número de nascidos vivos
em um ano por 1.000 habitantes. Aí a gente vai chegar no conceito, no número da taxa de natalidade, que é o nascimento daquele determinado país. É a relação entre os nascimentos anuais e a população total por 1.000 habitantes. Então, se eu quero descobrir qual é a taxa de natalidade do meu país, da minha cidade, do meu estado, tem uma fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. Taxa de natalidade é igual ao número de nascimento multiplicado por 1.000, dividido aí pelo número de habitantes daquele determinado local. Esse número de habitantes, né, seria o quê? A população absoluta daquele determinado local. Fazendo dessa maneira, utilizando essa fórmula, a gente vai chegar no resultado da taxa de natalidade, que é o número de nascimento multiplicado por 1.000. O que seria esse 1.000? Seria o grupo aí que a gente está multiplicando 1.000 habitantes, no caso, né? Olha só, os nascimentos anuais e a população total por 1.000 habitantes. A taxa de natalidade, eu vou fazer um exemplo com vocês aqui do cálculo. Presta atenção aí, ó. Tem uma cidade A com 3.000 nascimentos. E a população daquela cidade A é de 210.000 habitantes. Olha a taxa de natalidade, como a gente vai chegar no resultado, utilizando aquela fórmula. Tn, que é a taxa de natalidade, é igual a 3.000, que são os nascimentos, multiplicado por 1.000, e dividido por 210.000, que é a minha população total daquele lugar. Então, eu chego no resultado que a minha taxa de natalidade desta localidade é igual a 14,28 por 1.000. Ou seja, nasceram cerca de 14 crianças para cada 1.000 habitantes daquela determinada cidade. Então, este cálculo é da nossa taxa de natalidade, que mensura o nascimento daquele determinado período. Olha só, a cegonha aqui, ó, levando o bebê chega na cidade, né? E aí a cidade vai aumentando a sua população. Essa é a historinha quando a gente é bebê, né? Que a mamãe e o papai contam para nós. Então, olha só, a gente está falando aí da taxa de natalidade nessa determinada cidade. Outro conceito muito importante na demografia é a taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? Vem aqui comigo. Se nascimento é o número de nascidos naquele determinado local, a taxa de mortalidade só pode representar o quê? O número de mortes daquele determinado país, cidade ou região. Beleza? Assim como a taxa de natalidade tem uma fórmula, a taxa de mortalidade também tem uma fórmula. E eu vou estar passando aí para vocês. Vamos lá no quadro. Então, o número de óbitos em um ano por 1.000 habitantes é o conceito aí da nossa taxa de mortalidade. E a taxa de mortalidade é calculada, galera, a partir da relação dos óbitos anuais multiplicados por 1.000 e também dividido aí pela nossa população total, o número de habitantes aí da população contada na forma absoluta de uma determinada cidade. Então, aqui na B, temos o exemplo da fórmula da taxa de natalidade. Número de óbitos multiplicado por 1.000, que seria o grupo de 1.000 pessoas, dividido aí pelo número de habitantes total, população absoluta daquela determinada cidade. Então, bora para o exemplo. Aquela mesma cidade A, que falamos lá sobre a taxa de natalidade. A cidade A teve 1.900 óbitos durante um ano. E a população total
é de 210 mil habitantes. Vou seguir a fórmula, que é TM multiplicado aí pelo total de óbitos e o grupo de 1.000 pessoas. E vou dividir aí por 210 mil, que é a minha população absoluta daquele local. Então, multipliquei, dividi, cheguei no seguinte resultado. Olha só, taxa de mortalidade é igual a 9,04 por 1.000. Ou seja, esse símbolo aqui, galera, não é porcentagem. Esse símbolo aqui é chamado de permilagem, que é a representação aí de 1.000. Então, a taxa de mortalidade é 9,04 por 1.000. Ou seja, faleceram cerca de 9 pessoas a cada 1.000 habitantes. Tranquilo, né, Mazinho? Só seguir a fórmula que chega no resultado, né, diretor? É isso aí. Vamos lá. Então, olha só. Outro conceito importante da demografia: crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É o crescimento natural daquele determinado local. Olha só, vocês estão no 3º ano e eu tenho certeza que tem pessoas que moram aí na sua região, no seu distrito, na sua gleba, na sua linha, no seu quilombola, nas proximidades das áreas indígenas, que não nasceram nesse local. Então, quando eu falo de crescimento natural, eu estou fazendo o levantamento do crescimento daquele local, analisando dois indicadores, né? Vamos lá, que é a taxa de natalidade e mortalidade. Então, eu quero saber se meu país cresceu de forma natural. Eu estou analisando só natalidade e mortalidade. Por que eu estou falando isso? Porque existe aí um conceito chamado crescimento absoluto de um determinado local. Que quando eu falo de crescimento absoluto, também eu considero para contabilizar minha população os imigrantes, as pessoas que chegaram de fora para a minha cidade, para o meu estado, enfim. Mas agora eu estou falando de um tipo de crescimento que é chamado crescimento natural, que vai analisar dois indicadores para mensurar esse tipo de crescimento, que é a taxa de mortalidade e natalidade. Bora lá no quadro. Olha só, galera. Então, para mensurar o crescimento vegetativo, tem a fórmula CV. CV é a mesma coisa que crescimento natural. Então, CV é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, que é a TM na minha fórmula. Então, olha, galera, ele também é denominado a taxa de crescimento natural, como eu falei para vocês, é chamado de crescimento natural, e corresponde o que? A diferença entre a taxa de natalidade e a mortalidade de um lugar. Bora, por exemplo, na nossa cidade A, para a gente verificar o seu crescimento vegetativo. Então, eu tenho a fórmula CV é igual a TN menos TM. Nos exemplos anteriores de natalidade, nós encontramos aí o que, galera? O percentual de crescimento, né, no grupo de 1.000. Então, eu pego o resultado anteriores de taxa de natalidade e mortalidade e coloco na minha fórmula. Então, CV é igual a 14,28 no grupo de 1.000, por 1.000, né? E a TM foi de 9,04 por 1.000. Chego no resultado do CV, peguei lá a fórmula, a minha taxa de natalidade, diminuí pela minha taxa de mortalidade e cheguei no resultado do meu crescimento vegetativo daquela cidade, que é igual a 5,24 por 1.000. Ou seja, houve um aumento natural de pouco mais de 5 habitantes para cada 1.000 pessoas residentes naquela cidade.
Desta maneira, você encontra o crescimento vegetativo. Galera, e falando de crescimento vegetativo, ele pode ser um crescimento positivo, negativo e nulo. Quando que ele vai ser positivo? Quando há mais nascimentos do que morte, ou seja, está nascendo mais e morrendo menos. Então, eu vou ter um crescimento vegetativo do meu país ou da minha cidade. Negativo é o contrário, está morrendo mais, tem mais mortes do que nascimento, mais morte do que nascimento. Então, o meu crescimento, consequentemente, será negativo. E o nulo? Quando há o quê? Equivalência, equilíbrio, comparação entre a quantidade de nascimento e de mortes. Então, desta forma, nós teremos aí o crescimento vegetativo de um determinado local. Positivo, negativo e nulo. Agora eu cheguei no outro ponto, o saldo migratório. O que é o saldo migratório? O saldo migratório, galera, é o resultado do número de imigrantes menos os números de emigrantes. Ó. Eu pego a fórmula imigrantes menos emigrantes. Só lembrando esse conceito para vocês que o imigrante é o que está chegando em um determinado local. O imigrante é o que está saindo. Por exemplo, chegou um italiano no Brasil, veio para morar, ele é um imigrante. O brasileiro deixou o nosso país e foi morar na Bolívia. Ele saiu, ele é um imigrante. Então, para me chegar no saldo migratório de um determinado local, eu tenho aqui a cidade B. E aí nós temos a fórmula. Saldo migratório é igual imigrantes menos emigrantes. Aí eu coloquei aqui um número, ó. Naquele determinado local, chegaram 1.800 pessoas, imigrantes, e deixaram um país 728. Então, 1.800 menos 728, eu tenho aqui um resultado de 1.072, o meu saldo migratório. Portanto, nessa cidade, o saldo migratório foi positivo e totalizou 1.072 habitantes. Um exemplo aí para a gente poder entender como funciona o saldo migratório. O crescimento absoluto daquele determinado país, daquela determinada região, não é a mesma coisa que crescimento vegetativo que eu falei há pouco para vocês. Então, para me saber o crescimento absoluto de um lugar, eu tenho que pegar o meu crescimento total daquele país. O crescimento populacional é obtido a partir da observação do crescimento, deixa eu mudar aqui a cor, do crescimento vegetativo, mais o saldo migratório, que são as imigrações, para me poder mensurar o meu crescimento absoluto daquele determinado local. População absoluta. Olha só, o que é a população absoluta? O total de habitantes dessa cidade, do estado, do país ou da população mundial. Um país populoso apresenta a população absoluta elevada. E aí a gente tem aqui nessa representação, que ela não é atual, é de 2020, a China liderando aí como o país mais populoso. Mas hoje a gente sabe que é a Índia que está na primeira posição. Então, este gráfico apresenta os países mais populosos da Terra, ou seja, que possui o maior número de pessoas. A população relativa, outro conceito bem interessante, que é o total de habitantes por quilômetro quadrado. E na população, nós temos fórmulas. Então, população relativa também pode ser chamada de densidade demográfica. E para você chegar no resultado da densidade ou da população relativa, eu pego o número de habitantes, vou dividir pela área total daquele local. Beleza? Então, quando eu faço essa divisão, eu vou chegar no meu resultado de densidade demográfica. Trago aqui um exemplo para vocês. Porto Velho,
Peguei a população de Porto Velho, 539 mil, e dividi pela área de Porto Velho. E cheguei no resultado que aqui em Porto Velho a nossa densidade demográfica é de 15,8 habitantes a cada quilômetro quadrado. Olha aí, ó. Nós temos esse mapa agora da densidade demográfica, povoada, as áreas mais povoadas da Terra. E temos aqui a legenda, a cor mais clara representa o quê? Menor concentração de pessoas, menos povoada. E a cor mais escura, onde a gente tem a maior concentração de pessoa, mais povoada, densidade demográfica mundial. Depois você pode observar esse mapa. Outra situação aqui, nós temos também conceito demográfico, a taxa de fecundidade, que representa o quê? A média de filhos, galera. Média de filho por mulheres é chamada de taxa de fecundidade. E essa mulher é analisada entre 15 e 49 anos. Então, essas mulheres de 15 e 49 anos têm aí o quê? A observação da taxa de fecundidade, porque é o período aí da média de filho por mulheres a nível mundial. Outro conceito é a taxa de mortalidade infantil. O que é a taxa de mortalidade infantil? É o número de óbitos de criança com menos de 1 ano a cada 1.000 nascidas vivas, incluindo aí o natimortos, considerando-se o período de 1 ano. Beleza, galera? É dessa maneira que a gente chega no resultado da taxa de mortalidade infantil. Expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? Galera, é a média de ano de vida que aquele determinado grupo vive, galera. Beleza? Nós chamamos aí de expectativa de vida. O que acontece aí? A gente também pode encontrar a seguinte situação, ó. Dentro dessa expectativa de vida, pode ser chamado de expectativa de vida ou esperança de vida. Beleza, galera? Então, deixa eu até voltar aqui para falar para vocês aqui a questão do natimortos. O que são os natimortos? É o termo atribuído aí quando o feto, né, morre dentro do útero materno ou durante o trabalho de parto. Então, quando a gente analisa a taxa de mortalidade infantil, natimortos não são contemplados aí nesse cálculo. Vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, a questão das transformações, das revoluções que contribuíram para o crescimento populacional. Aí eu falo para vocês aí a Revolução Industrial. A natalidade elevada era acompanhada pela mortalidade quase na mesma proporção, porque antes desse período a gente tinha muita fome, epidemias, catástrofes naturais e acabavam dizimando aí povos inteiros. Mas a partir do século XVIII, XIX, o crescimento da população acelerou, que eu falei para vocês durante a aula, certamente. E esse crescimento, no primeiro momento, certamente foi aonde? Na Europa, por conta daquela situação que vocês já sabem, as primeiras áreas passar pelo processo industrial. Mas na primeira fase da Revolução Industrial, a situação era bem crítica dentro da Europa. Tinha o quê? Situações precárias, por conta aí da ausência de saneamento básico, problemas de oferta de serviços de saúde. Então, no primeiro momento da Revolução Industrial, a população não viveu tanto. Depois, a partir da segunda, que houve a melhoria. Então, a Revolução Industrial representou, portanto, mais do que uma transformação na forma de produção, mas também, ó, um grande ganho, galera, no processo de transformação tecnológica e científica, como, exemplo, o avanço da medicina, que vai refletir na melhoria de vida da população mundial. Então, outros problemas também foram solucionados a partir da segunda Revolução Industrial, como os problemas sanitários. Então, a medicina contribui para a diminuição da mortalidade. Houve a melhoria da questão da criança. A partir da segunda Revolução Industrial, a elevação da expectativa de vida. E tudo isso acabou contribuindo para o crescimento populacional.
A vacina contra a varíola, outra descoberta muito importante para o crescimento populacional. Então, essa vacina, somada a outros fatores, levou à redução significativa da mortalidade, galera. E a manutenção de uma elevada natalidade por cerca de 100 anos contribuiu para a aceleração do crescimento demográfico. Mortalidade não, natalidade. Por isso que a população cresceu tanto quando o problema de mortalidade começou a se resolver e esse crescimento demográfico se intensificou principalmente a partir do século XIX. E para finalizar, cito para vocês que outros fatores tiveram relevância no crescimento populacional. A gente pode citar aí a questão da utilização generalizada do trabalho infantil, o que teria estimulado o aumento do número de filhos para elevar a questão da renda familiar. Então, outros fatores que contribuíram para o crescimento populacional, mão de obra, principalmente as pessoas que moravam nas áreas rurais. Faziam muito menino para poder contribuir para trabalhar no campo. Então é isso, daqui a pouquinho eu volto para fazer a revisão. Valeu, tchau!